Salmo 83, vamos estudar sobre o julgamento das nações inimigas de Israel. É o último salmo de Asaf. Ele escreve alguns salmos, e esse aqui é o último salmo dele. E Asaf, ele faz uma coisa que ninguém faz em nenhum salmo, nem ele mesmo tinha feito. Citar tantas nações que foram julgadas por Deus. De uma vez só, ele citou 10 ou 11 nações, 10 ou 11 povos que foram julgados por Deus, e não foram julgados por Deus num momento só, foi em várias épocas, e ele consegue reunir todas essas nações. Isso para mim é uma prova que a palavra de Deus é inspirada por Deus. É o sopro de Deus na mente das pessoas. É claro que tem pessoas que têm mentes brilhantes, né? Mas uma pessoa, para lembrar todos esses feitos sem errar o nome das nações, sem errar a aliança que elas fizeram uma com as outras. Então isso é impressionante. Isso mostra que o autor, o escritor do Salmo era apenas uma pena de escrever, né, nas mãos de Deus. Não que Deus ditava, mas Deus colocava um poder especial naquela pessoa enquanto ela escrevia o Salmo. Depois ela voltava à vida normal dela, com falhas, com esquecimentos, com mentiras talvez, não é? Porque todos são pecadores. Mas no momento que esses escritores escreviam qualquer porção da palavra de Deus, ali não havia erro nenhum. Deus o protegia completamente de engano, de falha, de rasuras. Sabe rasuras? Tem uma condição mental que se chama dislexia. Já ouviram falar? Dislexia é quando troca algumas letras. Por exemplo, qual a diferença da letra B de bola, para a letra P de pato? Então, para você pode ser que tenha muita diferença, né? Um risquinho aqui, uma barriguinha, a letra B. Mas se você virar, pode virar um P de pato. E na mente de algumas pessoas, ele está escrevendo B de bola, só que saiu P de pato, que é a dislexia. Ou seja, duas grafias, duas escritas. Ele fica dividido, a mente dele fica. Uma pessoa, por exemplo, um escritor da Bíblia poderia ter alguma disfunção assim, na vida normal. Mas quando ele escrevia, acabava tudo. Deus protegia. Isso se chama inspiração das Escrituras. A outra coisa é a preservação das Escrituras. Deus preservou os escritos através de cópias. E ele foi preservando, até o ponto de nós chegarmos hoje com a nossa Bíblia sem maiores erros. Tem erros, tá bom? Tem vários, inclusive. Mas nenhum dos erros são importantes. Nenhum dos erros que nós temos na Bíblia conseguem apagar a nossa fé ou nos confundir. Os erros que nós temos na nossa Bíblia, por causa das cópias. Aí nas cópias é assim, a pessoa está copiando e de repente cochilava. Estava escrevendo, trocava um número, trocava uma letra, rasurava. Aconteceu muito isso. Então nós temos, só do Novo Testamento, nós temos vivos, em pedaços, fragmentos, 5.000 manuscritos. 5.000. E em 1948 acharam em volta do Mar Morto
nas rochas de Qumran, acharam vasos com pergaminhos, rolos, né, da palavra de Deus escrita. Isso em 1948, que já tínhamos a palavra de Deus toda escrita, toda copiada, recopiada, publicada, já nesse formato, né, de imprensa. Sabe o que eles encontraram? Que ali tinha pergaminhos de 400 anos antes do que eles acharam. E quando eles foram comparar aquilo com as nossas Bíblias, idêntico. Não tinha erro nenhum, praticamente. Né? Só esses errinhos que eu falei de cópias, de rasuras, mas tudo certinho. Então é fascinante como Deus, na palavra dele, ele preservou aquilo que ele inspirou. Deus nunca disse que as traduções são inspiradas, que as cópias são inspiradas, mas que a palavra de Deus, quando foi dada para aqueles escritores, foi inspirada. Mas nós cremos também que Deus preservou de maiores erros. Então você pode estar seguro que você tem a palavra de Deus muito bem documentada para você. E quando a gente vê um texto desse, cheio de nomes, cheio de lugares, a gente se admira muito, como que Deus preservou a palavra dele. Então, o julgamento das nações inimigas de Israel. Então, Asaf deseja que Deus julgue as nações, é um desejo dele. Ele menciona aqui várias nações, eu acho que 11, e ele reconhece que Deus é o Altíssimo sobre as nações. Altíssimo quer dizer, é o mais alto de tudo nesse mundo. Então ele deseja que Deus julgue as nações. Versículo 1, Salmo 83, se eu não falei, eu acho que eu falei. Salmo 83, versículo 1, às vezes parece que Deus não faz justiça. Não parece? Versículo 1, a Tânia pode ler? Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Não fique mudo, não fiques calado, inativo. Então às vezes parece que Deus está quieto, às vezes parece que Deus está em silêncio, calado e até inativo, parece que Ele não está fazendo nada. Asaf, ele já orou assim também no Salmo 73. Salmo 73 é até mais, vamos dizer, pessimista, né? Mas agora ele não está dizendo que ele está desviando do Senhor, mas simplesmente ele quer que Deus julgue o que as nações fizeram com Israel. Versículo 2, às vezes parece que os pecadores não têm medo de Deus. Dani, pode ler? Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Levantar a cabeça no sentido de encarar, sentido de, como uma expressão de valentões diz, de peitar. Já ouviu, né, essa expressão? Encarar Deus frente a frente, com a cabeça erguida, sem ter medo de Deus. Parece que as nações tratam Deus assim, elas se alvoroçam, elas ficam agitadas e elas odeiam a Deus e levantam a cabeça para Deus. Então às vezes parece que Deus não ouve, às vezes parece que Deus também tem medo das nações, porque as nações falam tão grosso, né? As nações falam contra Deus com tanta autoridade, parece que os pecadores não têm medo de Deus. Às vezes parece que tudo é conspiração. O que é conspiração? É um engano, uma armadilha. Parece que tudo é uma armadilha contra nós, ou contra o povo de Deus. Versículo 3. Pode ler, Jonas? Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. É uma trama que os incrédulos fazem contra
os crentes, contra o povo de Deus. Parece que eles querem armar para que os crentes caiam, para que o povo de Deus fique desprotegido. Então Asaf está sentindo isso, está falando isso também. Versículo 4, às vezes parece que os inimigos não se contentam em vencer, eles querem exterminar. Tribunal de Haia e também os códigos de guerra de Genebra são 2 órgãos que controlavam as guerras. Esquisito isso, né? Controlar guerra, parece que guerra é uma coisa totalmente fora do controle, mas tem regras para guerras. Por exemplo, não pode matar médicos e enfermeiros, tem que deixá-los passar. Mensageiros não podem ser assassinados, mortos, executados. Eles vão levar uma mensagem, então tem que fazer um cessar-fogo. Bandeira branca, quando se levanta numa trincheira uma bandeira branca e alguém está indo lá para matar aqueles soldados, se alguém levantar a bandeira branca, não pode matar. Prisioneiros de guerra não podem ser torturados, nem mortos, tem que ser levados. Tem até um fato bem curioso. Na guerra de 40 e 45, que era o Natal. Então estavam os alemães e os ingleses, eles estavam guerreando. Só que chegou no dia 24, alguém de uma trincheira gritou para outro grupo: vamos fazer uma trégua e comemorar o Natal? Aqueles 2 grupos fizeram uma trégua. Eles pararam de guerrear. Um pulou a trincheira, né? E eles fizeram uma ceia de Natal. Os ingleses e os alemães, lembrando do nascimento de Jesus. Acabou o Natal, cada um volta para sua trincheira e vamos guerrear novamente. Isso foi algo muito curioso na história, vocês podem pesquisar. Às vezes alguns inimigos, alguns exércitos, eles não se contentam em vencer e respeitar as regras de vencedores. Eles querem exterminar, acabar com o outro. E é assim que Asaf se sentia também. Olha o que os incrédulos fazem contra o povo de Deus, Israel. Versículo 4. Val, pode ler? Disseram: vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Que palavra difícil, né? Aqui na minha está risquemo-los, riscar. Desarraigar é tirar com a raiz e tudo. Vamos apagar Israel da memória. Tinha um grande inimigo de Israel, um palestino chamado Yasser Arafat. Ele já morreu, mas ele disse: nós palestinos vamos apagar Israel do mapa. Ele falou isso. Nós vamos apagar Israel do mapa. E o Israel, a nação de Israel não foi apagada do mapa. Ele já passou, mas a nação de Israel continua. E eles dizem assim, que não haja mais memória de Israel. Vamos acabar com a nação de Israel. Já tentaram isso por diversas vezes, mas nunca conseguiram apagar Israel da memória. Dona Lázara vai ler? Hoje não. Tá. Dona Zenita vai ler o versículo 5. Às vezes parece que o mundo todo está contra Israel. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes.
Então eles tramam, eles fazem aliança, eles querem acabar com a nação de Israel, e são muitas nações. Aqui são mencionadas 11. Quando eu falo muitas, é todas em volta, né? Então, se você pegar no mapa, todas essas nações estão em volta da nação de Israel. Tentaram fazer isso em 1967, se eu não me engano. Foi chamado do Setembro Negro. Foi quando houve uma tentativa de acabar com a nação de Israel. Eles juntaram 5 nações em volta e tentaram acabar com Israel. Mas Israel acabou rapidinho com todas as 5 nações. Venceu. E essas nações que fizeram aliança uma com as outras em épocas diferentes são mencionadas aqui. Eu não quero cansar vocês com um monte de dados e vários nomes, mas eu quero citar, como a Bíblia está mostrando, cada nação, e aqui não está mostrando o que elas fizeram, mas eu quero só mencionar para vocês. Isso aqui você consegue num bom dicionário bíblico, numa concordância bíblica, mas dá um pouquinho de trabalho, ir atrás de cada uma dessas nações. Mas vamos ler primeiro dos versículos 6 até o versículo 12. Então eu vou pedir para o seu João Mendes, pode ler o versículo 6. Tem os nomes diferentes aí. As tribos de Edom e os ismaelitas, Moab e os Zagarenos. Versículo 7. Seu Zé de Paula. Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro. Versículo 8, Pri. Também a Síria se alia com eles, e se constitui braço forte aos filhos de Ló. João Tonini, versículo 9. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon. Versículo 10, a Deise. Eles foram derrotados em Endor, e os seus corpos apodreceram na terra. 11, Ronaldo. Sejam seus nomes como Oreb e como Zeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna. E o Rafa, versículo 12. Que disseram: poderíamos das habitações de Deus. Então ele menciona alguns povos e depois ele fala que aconteça com eles o que aconteceu com esses príncipes. Aí ele cita o nome dos príncipes de alguns outros lugares. Então vamos lá, vou mencionar para vocês rapidamente aqui, não precisa decorar não. Eu vou mencionar o nome de quem mora nesses lugares. Por exemplo, aqui fala Edom, eu vou falar Edomitas, porque eles são de Edom. Então os Edomitas, o que eles fizeram contra Israel? Então eles recusaram passagem para o povo passar no território deles. Eles tinham um ódio mortal contra Israel e eles ficaram muito alegres quando Jerusalém caiu sob as mãos de Babilônia. Então esse é o pecado de Edom. Os ismaelitas de Ismael, né? O que eles fizeram? Eles se juntaram com os midianitas contra Israel. E eles eram também escravagistas. O que são escravagistas? Pessoas que comercializam outras pessoas, vendem como escravos. Lembram José, né? Que foi vendido para o Egito numa caravana. Lembram? De ismaelitas. Os moabitas, o que eles fizeram? Eles negaram também passagem a Israel. Eles contrataram Balaão para amaldiçoar o povo. E eles guerrearam contra Israel em muitas ocasiões. Tem referência aqui para cada uma dessas coisas que eu estou falando, tá? Se alguém quiser depois é só pedir. Os agarenos ou agaritas são os descendentes de Agar. Né?
Eles são os descendentes de Agar. Eles guerrearam contra as 2 tribos e meia. Ruben e Manassés. Qual que é a meia? Vocês lembram? Rubens, Manassés e... Manassés é meio. Hã? É meia. Meia de Manassés. Rubens, Gade. Obrigado. Eles guerrearam contra essas 2 tribos e meia. Os Gebalitas, que não são os gibeonitas, tá? Os Gebalitas são ligados a Edom. Eles fizeram aliança com os comerciantes de Tiro contra Israel. Os Amonitas são os irmãos dos Moabitas, né? Eles negaram passagem a Israel também, guerrearam contra Israel várias vezes e insultaram Judá após o exílio da Babilônia. Aí vem os Amalequitas. Foi o primeiro povo a atacar Israel no deserto, foram os Amalequitas. Eles eram inimigos constantes durante os períodos de juízes e também dos reis. Os filisteus, esses aí eram os inimigos clássicos de Israel, né? Os filisteus. Eles derrotaram Saul, oprimiram o povo de Israel no dia dos juízes e também eles tiveram constantes guerras contra Davi. Davi sempre estava lutando contra os filisteus. Tem mais 2 povos aqui. Os fenícios, eles eram de Tiro, eles eram comerciantes ricos. O que eles fizeram contra Israel? Zombaram da queda de Jerusalém e também buscaram se enriquecer à custa da destruição de Judá. Igual o urubu, né? Vendo carniça, quer se aproveitar daquilo. Os assírios foi o maior império inimigo. Levou Israel do norte, levou cativo e também sitiou Jerusalém nos dias de Ezequias. Aí ele menciona aqui também os filhos de Ló. Quem são os filhos de Ló? São 2, os Moabitas e os Amonitas, Moabe e Amon. Bom, eles tiveram muita hostilidade contra a nação de Israel. Aí ele cita alguns dos príncipes que caíram sob as mãos de Israel. Sísera, Jabim, Oreb, Zeeb, Zeba e Zalmuna. Então Asaf, ele relembra a história e como Deus foi vitorioso. Tá bem, meus irmãos? E agora Asaf reconhece que Deus é o Altíssimo sobre as nações. Não fica dúvida nenhuma, depois de mencionar todos esses povos, fica bem claro, Deus está acima de todas as nações. Versículo 13. Deus faz as nações desaparecerem como se fosse palha. Joãozinho, pode ler o versículo 13? Nós estamos em Salmo 83. Ó meu Deus, sopra esses inimigos para longe, como folhas levadas por um pé de vento, como palha carregada por uma ventania. Deus leva esses povos como um vento, né? E como palha. Deus faz as nações sumirem como um bosque no fogo. Idene, pode ler o 14? Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. A gente já viu muita queimada aqui na nossa região, né? Já vi um bosque que foi todo queimado por causa de fogo. Eu já vi um bosque de eucalipto. Claro, não conseguiu derrubar os eucaliptos, mas queimou uma grande parte. E para aqueles que vivem do eucalipto, eles falam que aquela parte queimada não é que perdeu, mas tem um prejuízo, porque a empresa de celulose ela vai ter que arrancar mais daquele pedaço e não vai ter um prejuízo para eles. Então Deus faz isso também com as nações, sumirem como um bosque. E Deus faz as nações temerem como alguém debaixo da tempestade. Zenita, pode ler? 15.
Assim, persegue-os com a tua tempestade e faz com que sinta medo do teu furacão. Quem não tem medo de tempestade? Todos nós temos. Uma tempestade, um furacão, um vendaval, né? Nós temos medo, nós queremos fugir daquilo e ir para um lugar seguro. Deus fez isso com as nações inimigas. E Deus faz as nações ficarem envergonhadas. Mas aqui nós vemos nesse versículo que Deus não apenas julga, mas Deus também quer trazer as nações ao arrependimento. Versículo 16. João Mendes. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Uma parte nos fala de juízo. Enche o rosto dessas nações de vergonha, ignomínia. A outra parte fala da misericórdia de Deus. Para que busquem o teu nome, Senhor. Para que essas nações se arrependam e busquem o Senhor. O versículo 17, Zé de Paula. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. Não foi o que aconteceu com várias dessas nações? Todas elas, não várias, mas todas essas citadas, as 11 nações foram envergonhadas e algumas delas pereceram, não se levantaram mais. Agora o último versículo, o versículo 18, Deus faz as nações reconhecerem que Deus, somente Deus é o Altíssimo. Priscila? E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, Asaf termina bem os salmos dele, né? Esse último salmo dele, mostrando o julgamento dele sobre as nações. Mostrando que Deus é o desejo de Deus julgar essas nações. Nós vimos aqui essas 11 nações, mas também é o desejo de Deus que as nações se arrependam e que reconheçam, arrependidas ou não, elas reconheçam que Deus é o Altíssimo. Um dia, conforme diz em Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Os convertidos e os não convertidos e até demônios, todos se dobrarão diante do Senhor, porque Ele é o Altíssimo, é o Senhor de toda a terra. Assim deve ser também a nossa confiança para com o Senhor. Ele está cuidando das nossas vidas, mesmo que armam conspirações contra nós, conforme diz o texto, mas o Senhor está nos protegendo, cuidando de nós. Vamos orar? Senhor, agradecemos porque Tu és o Altíssimo, está acima de todas as nações, todos os povos. Não tem nenhum povo que conseguiu fazer frente ao Senhor. Todos foram derrotados, alguns viraram como palha, sumiram. E nós sabemos, ó Deus, que o Teu povo sempre foi protegido pelo Senhor. Nós agradecemos porque estamos nas mãos de um Deus poderoso, altíssimo, mas é um Deus que nos ama e nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos a Deus que nos problemas das nossas vidas, que lembremos dessas verdades. Em nome de Jesus. Amém.